Oi, e aí, tudo bem? Prazer, eu sou o Felipe e hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui do meu novo notebook, tá? Que eu uso tanto para trabalhar, tanto para jogar, né? Notebook gamer e para produtividade, que é o Avel 450, o Avel Storm 450. Esse daqui, ele é a versão com RTX 4050, por isso aqui no nome ele é 450 e ele é a versão com o i7 também. Então assim, se você procura um modelo que ele é muito bom tanto para você jogar quanto para você trabalhar, esse modelo aqui ele pode te atender super bem. E assim, cara, das pesquisas que eu fiz, de tudo que eu pesquisei na internet e tudo mais, e pelo preço que eu comprei à época, já tem uns 2 meses praticamente, mas ainda assim super compensou, é um dos melhores no mercado hoje, mesmo sendo Tongfeng, mesmo sendo de uma marca brasileira que às vezes a gente tem um pouquinho de preconceito. Então vamos lá, falando um pouquinho dele, né? Ele é o Avel Storm 450, ele tem uma RTX 4050 de 6 GB de memória, né, DDR6. Ele tem o Intel Core i7-13620H e ele aceita memória RAM DDR5, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né, na tela dele, a CPU dele é o Intel Core i7, tá bom? 13620H, como eu falei. Na questão da memória, o meu hoje ele está com 24 GB de memória RAM DDR5, mas quando eu comprei ele estava com 8 GB, ele veio com 8 GB, né? A Avel ela costuma ter algumas promoções no site dela, que são promoções de dobro de memória RAM ou dobro de SSD, no caso. Quando eu comprei esse aqui, a Avel ela tava com uma promoção de SSD, né? Na verdade não é o dobro de SSD, mas ela envia um segundo SSD. E eles me mandaram um SSD secundário de Gen 5, tá? Gen 4 Gen 5, eu vou deixar na descrição aí, vai aparecer embaixo, mas enfim, de 250 GB mandaram esse SSD a mais, tá bom? A memória eu tive que comprar por fora, logo mais eu falo um pouquinho dela. No momento ele tá com 2 SSDs, um que eu já tinha de 1 TB e outro de 500 GB, tá? Que eu tinha também. Aliás, o de 500 GB veio nele e de 1 TB que eu já tinha. E aqui a GPU, como eu falei, é a RTX 4050, tá legal? Na questão de construção, ele vem com esse plástico aqui, tá bom? Não é metal. Mas a pintura, ela parece ser, não sei como é que o pessoal fala, perolizado ou algo do tipo. Sei que parece muito um metal, inclusive ele não fica deixando marcas de dedo à toa por aí. Eu tinha antes um Nitro 5 e ele era plástico, né? E assim, a textura do plástico, ela pegava, eu ainda tenho ele, ela pega muitas marcas de dedo mesmo. Tipo, fica muito marcado, fica muito oleoso o notebook, sabe? Então isso daqui é uma vantagem muito boa, tá? Ele não abre com uma mão só, né? Como vocês podem ver, ó. Tô abrindo aqui com uma mão só. Ele não abre com uma mão só. Só que, assim, por dentro, essa pintura perolizada, ela também está por dentro, né? Ela tá presente aqui dentro. Em toda a carcaça dele. Menos aqui na tela, tá? A plástico da tela, a moldura da tela é um plástico fosco, tá legal? Mas a pintura aqui de dentro desse plástico, ela também é essa pintura perolizada, fechou? O teclado dele é esse teclado padrão, né, é ABNT, tá bom? Ele tá no ABNT aqui, mas tem alguns atalhos que você acessa como se fossem atalhos de um teclado padrão UA, certo? Ele tem também 2 botões aqui, tá? O que é muito bom, né? Separado do teclado, botão tanto de ligar, tanto o botão de alternar os modos entre ele, tá bom? Então aqui você alterna entre o modo turbo, escritório, modo gamer e por aí vai. Tá, ele vem com esse logo aqui na tela, né? Perdoe a poeira, porque aqui no meu escritório pega bastante poeira. Ele vem também com esse logo aqui no canto. Ele vem com esse selo da Sound Blaster, mas sendo bem sincero, o som dele é baixo e não é ruim, tá bom? Mas é baixo e não é nada demais, fechou? Eu vou fechar ele aqui e girar ele para vocês verem como é que é embaixo. Embaixo ele vem com esse plástico bem vagabundo, tá? Plásticozinho bem ruinzinho mesmo, tá bom? Não vai quebrar nem nada, tá? Mas é um plásticozinho bem ruinzinho. Dá pra ver que aqui eles cortaram custo, né? Tem os pezinhos em borracha, tá bom? Ainda falando sobre a tampa, né? Tem uma coisa nela que eu não gostei que, sinceramente, foi ela, né? Eu tô acostumado com o Nitro 5 e a tampa do Nitro 5 ela tem encaixes muito bons, encaixes muito firmes, né? E a tampa desse aqui não tem encaixes muito firmes. Olha aqui, vocês estão vendo aqui no canto que eu tô apertando, né? Isso porque eu acabei de retirar os parafusos aqui. E tipo assim, se eu tiro os parafusos, a tampa ela fica assim, ó. Ela não trava, olha.
ela não fica travada, né? E isso eu não gostei, por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto de abrir o notebook pra estar limpando as ventoinhas, de tempos em tempos aqui. No meu escritório pega muita poeira, eu tenho gato em casa também, então, poxa, às vezes a ventoinha, ela suga um pouco dessa poeira, né, poeira de gato e tudo mais, eu gosto de abrir pra estar limpando e assim, poder deixar assim os parafusos, mas com as travas facilita demais, me facilitava muito no Nitro 5 e aqui eu sinto essa diferença, saca? Eu sinto essa diferença, se eu deixar, eu sinto que essa tampa vai cair, sabe? Porque ela realmente fica muito frouxa, olha só. Já tá abrindo, ó, ela não tem uma trava, sabe? Por mais que pra abrir assim dê um certo trabalho, você tem que destravar e tudo mais, mas ainda assim quando você encaixa ela fica destravando, né? E a questão dela destravar, às vezes, mesmo com o parafuso, ela sobe um pouquinho, né? A tampa ela sobe um pouquinho e pega, às vezes, quando eu quero colocar o cabo HDMI, por exemplo, que a entrada é atrás, e todas as entradas deles são atrás, né? Às vezes fica esbarrando na tampa. Então, essa questão da tampa é um pouco ruinzinha, assim. Então aqui a gente tá vendo ele por dentro, certo? Ele tem essa bateria aqui. Eu também esqueci o tamanho dela, mas eu vou estar deixando aí no vídeo, vai estar aparecendo aí embaixo. Aqui ele tem os falantes, tem um aqui, tem outro aqui, tá bom? Mas como eu falei, não são muito altos, eles têm duas ventoinhas e os heat pipes dele aqui. Me parece um sistema muito bom e de outros reviews que eu vi e tudo mais, realmente se mostra um sistema muito bom. Ao meu uso, tanto no trabalho quanto em jogos, eu não vejo ele esquentando e eu não vejo o cooler disparando e se mantendo em alta potência por muito tempo, né? Às vezes, quando eu vou jogar ou inicio meu trabalho, abro Photoshop e tudo mais, Illustrator, vários de uma vez, ele dá uma disparada, a ventoinha, mas logo retorna, logo ele controla a temperatura. Uma outra coisa também, aqui estão os slots, tá? Da memória, certo? Ela vem bem tampadinha com esse papel aqui, esse negócio aqui. Como eu falei, eu tô usando duas memórias, uma da data de 8 GB DDR5, tá bom, de 5200 MHz, e outra da Pulsekill DDR5 de 16 GB de 5600 MHz, tá bom? As duas ativadas em dual channel, né? DDR5 ele se ativa sozinho, mesmo tendo uma memória só. E um outro ponto também é que meu notebook ele está com 24 GB de memória RAM no total, tá bom? O dual channel está ativado, não é que nem a DDR4 do Nitro que eu tinha, por exemplo, que precisava de duas memórias iguais. A frequência se equipara à frequência da memória menor, tá bom? Então, essa daqui de 5600, ela funciona como se fosse uma de 5200. No caso, eu poderia ter colocado aqui uma de 8 GB a mais, só que poxa, pra mim compensou mais comprar uma de 16, até porque a memória RAM DDR5 é cara, então poxa, depois trocar pra duas de 16 e tudo mais, esse é mais caro ainda, certo? Aqui estão os SSDs, né? Esse KingSpec que eu já tinha, e ele veio com esse outro aqui acho que é 4C, eu nunca ouvi falar dessa marca, tá bom? Mas ainda assim ele tá com esse daqui de 500 GB, né? Um outro que eu coloquei no outro notebook. E é isso, tá? A bateria aqui, essa bateria ela não tem durado muito, tá bom? Mas também eu não uso muito ele fora da tomada, então das vezes que eu usei ela aguentou tranquilo, né? Apesar de ter mostrado que descarregou, mas aguentou tranquilo. Vou mostrar pra vocês eu colocando a tampinha. Ó, cara, você não sente que ele travou, sabe? Tipo assim, ó, ela fica, ó, deu uma travada aqui, mas ela fica levantando, ela fica meio frouxa, ó lá, tá vendo? Sem os parafusos ela fica meio frouxa, né? Mostrando a parte de trás dele pra vocês, tá? Ele tem aqui, cara, eu esqueci o nome dessa conexão, mas é uma conexão muito boa. Eu vou deixar aí embaixo também, tá legal? Tem USB-C, tá? Não passa VIN, tá bom? Também não é Thunderbolt, tá? Só passa dados. Tem o HDMI aqui, olha o que eu falei da tampa ficar meio solto. Tá vendo? Ó, porque ela dá uma subidinha. É isso. Enfim. RJ45, entrada para carregamento, tudo aqui atrás, tá? Isso pra mim foi um grande decisivo na hora de adquirir ele. Eu não gosto de cabos no meu setup. E assim, o Nitro, o cabo saía do lado, né? Tipo, cabo HDMI, um cabo grandão saía do lado. Muitas entradas do lado, isso pra mim era ruim, então isso foi um baita de um decisivo pra eu pegar esse Note também.
os cabos ficam escondidos, né? Aqueles dois bonitinhos ali. Ele tem 2 entradas USB do lado e uma entrada para cartão de memória, tá bom? Para quem é fotógrafo e tudo mais, audiovisual, ajuda bastante, certo? Do outro lado, ele tem uma entrada USB e tem entrada para microfone e um P2, P3 combo, eu acho que é assim que fala, né? Aqui pega o fone, tá? Tanto o fone e microfone, quanto só o fone e aqui, né? Microfone, fechou? Vamos lá falar da tela dele, né? Questão de qualidade, poxa, da tela excelente, tem 165 Hz, uma tela muito boa, muito fluida, a questão das cores também é excelente, tá? A tela aqui já veio calibradíssima, inclusive tá mais calibrada do que o meu monitor ali, tá bom? Que é um Delphos Pro de 27 polegadas. Pra mim que trabalha com cores é muito importante, apesar que assim, ela tá calibrada de uma forma um pouco mais quente, né? Eu gosto dessa calibração de cores ali, tá calibrado de uma forma um pouco mais fria. Assim, falando um pouquinho da memória, né, que eu falei que ia montar aqui, tá com 24 GB de memória RAM DDR5, legal. Ele veio com 8, tá? E eu passei um tempo com ele, com 8 GB de memória RAM. Joguei alguns jogos e, assim, super rodou, tranquilo, me impressionou até, tá bom? Acredito que isso seja efeito do DDR5, que ele já é o Dual Channel e tal. Só que assim, me impressionou muito, porque eu rodei The Witcher 3, joguei as últimas 2 expansões, né, e vim jogar esses tempos. E assim, fechei os gráficos no máximo, sabe? Podia até usar o Ray Tracing se eu quisesse, se eu abrisse mão de alguns quadros ali, tá bom? E assim, rodou tranquilo demais, cara. Nossa, eu me impressionei muito, porque assim, é um jogo que é muito grande, é muito pesado e na DDR4 com 8 GB não rola, tá? Joguei Mafia também. Mafia ele se deu muito bem com 8 GB de memória RAM, tá bom? Mafia é um modo história e tudo mais, mas os gráficos são muito bons, os gráficos são lindos e ainda assim o Note se saiu muito bem. Questão de desempenho no trabalho, cara, eu trabalho com Photoshop, sabe? Trabalho com Illustrator, tá bom? E assim, olha, Photoshop, Premiere, After, Illustrator, tem tudo aqui. Às vezes eu deixo aberto aqui enquanto eu tô trabalhando umas 500 abas, sabe? O Opera, tanto nessa tela quanto no monitor. E aba aqui, um monte de aba aberta aqui. Às vezes eu deixo 2, 3 programas abertos e não trava, tá bom? Não trava mesmo, não dá uma engasgada. Ele tava dando uma engasgada quando eu usava só 8 GB de memória RAM. Tá? Agora que eu coloquei os 24 GB de memória RAM, ele não engasga de jeito nenhum, sabe? E as engasgadas que dava antes não eram engasgadas ruins, assim. Os engasgadinhos que ele dava, umas travadinhas, mas pouca coisa mesmo, tá? Dava pra trabalhar tranquilo, dava pra usar tranquilo. Só que depois que colocou memória, ficou bala. Por isso a importância de você colocar memória, tá? Se você puder, coloque a de 8. Se você puder, uma de 16, melhor ainda, uma de 32, tá? Sabe que DDR5 é bem mais caro que DDR4, mas faz total diferença sim, tá bom? Mas do jeito que ele vem, dá pra jogar alguns jogos e dá pra você trabalhar, pra você que quer trabalhar, dá pra trabalhar muito bem, dá pra trabalhar muito bem mesmo, tá? Eu falo isso porque eu uso programas pesados, Photoshop ele é um programa robusto, pesado, o After, o Premiere, o Illustrator, né? Photoshop e Illustrator eu uso todos os dias aqui, são programas pesados. O navegador, ele puxa bastante memória RAM, tá? E ele exige, querendo ou não, bastante do Note. Hoje em dia, pelo menos, é o que eu vejo aqui quando eu abro o gerenciador de tarefas e ainda assim ele roda tranquilamente, sem travar. Eu digo pra vocês, eu abro muitas abas mesmo e, cara, pra trabalho assim, pra produtividade, ele é tranquilo. Liga muito rápido, tá? Já tem uns 2, 3 meses que eu tô com ele tem bastante arquivo aqui dentro, tá? E assim, o bichão voa no trabalho, não tem nem o que dizer pra essa questão, é uma máquina e pra jogar também. Entrei aqui no The Witcher, tá? Pra tá mostrando mesmo, né, como é que fica. É um jogo que eu tenho instalado, tá? Tem alguns outros canais que testaram vários outros jogos, como por exemplo o do Lucas Rich, tá? Fez um review excelente desse notebook, tanto desse quanto da versão com Ryzen, tá bom? Então, quiser ver mais alguns testes e tudo mais, entra no site dele, que é o benchpromos.com. Tem os benchmarks lá, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas assim, tô aqui com o jogo. Cara, o jogo tá rodando bem, tá rodando liso, tá bom? Tá super fluido. Vocês vão ver que às vezes aparecem como se fossem umas bugadinhas na tela.
mas é por conta do DLSS, tá? Eu percebi que ligar o DLSS nesse jogo aqui, dependendo da resolução e da qualidade gráfica, ele dá isso, tá bom? Mas ainda assim, super jogável, tranquilo de jogar, tá? E outra, esse monitor meu, ele é 2K, então ele pesa um pouquinho. Notebook, essa placa não foi feita exatamente para jogar em 2K, como é um jogo antigo, eu coloquei em 2K, então pesa um pouquinho. Vocês vão ver aqui, que vocês vão ouvir que ele tá voando um pouquinho. Mas é porque eu acabei de entrar no jogo, logo ele se estabiliza. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Opções, configurações de vídeo, gráficos. Ele tá com traçado de raio ligado, tá? Não coloquei no traçado de raio ultra, tá bom? Se eu abaixar pro ultra fica melhor ainda, tá bom? A questão do desempenho e tal. Mas ainda assim, tranquilo de jogar. Se a gente veio aqui em exibição, olha, tá lá, Quad HD, né? Com DLSS ligado, fechou, tela cheia. Então tá exigindo bastante, tá puxando bastante. A gente vê que a GPU tá ali, né, com 60% do uso e tudo mais. A CPU, os 36, ele tá estabilizando a temperatura já, tá? E assim, cara, jogão, né? Jogaço, não tem o que falar. E roda tranquilo, dá pra você jogar tranquilo. Eu sei que é um jogo um pouco mais antigo, mas, irmão, eu joguei Red Dead no meu Nitro, tá? Com uma 1655 de 10ª geração, tá? Cara, joguei Red Dead com os gráficos muito bons naquele Nitro. Eu não testei nesse Note ainda, né? Mas joguei lá e, poxa, foi tranquilaço demais de jogar. Tá bom? Então imagino que aqui eu pretendo jogar aqui de novo, zerar de novo. Jogo top demais, muito bom. Imagino que aqui a experiência vai ser ainda melhor, certo? Então assim, tendo passado por esses pontos e tudo mais, cara, o notebook é excelente, tá bom? Tô com ele aberto aqui hoje no site da Avel, eu não paguei este valor, tá? Eu paguei mais barato, tá bom? Você pode parcelar, você pode tanto dar uma entrada e parcelar, é só você falar com os vendedores deles. Eu fiz isso, tá? Você tem parcelamento por eles aqui em até 21 vezes, aumenta um pouco, aumenta bastante a questão de juros, mas enfim, se você quiser, aí eu acho que não compensa tanto, tá? Mas creio eu que o preço vai dar uma baixada. No caso aqui, ele tá sem armazenamento extra e sem o dobro de memória RAM, mas fica ligado no Insta da Avel direto, tem essa promoção lá, alguma dessas duas promoções. Geralmente no final de semana, tá? Foi o que eu dei uma percebida, de sexta para sábado, sábado e domingo. Costuma ter um pouco essas promoções. Então assim, super compensa, tá? Eu peguei ele, tem a versão o 450R, né? Que é a versão com Ryzen, tá bom? Mas eu peguei ele porque Intel ele acaba sendo mais potente, né? E ele, de fato, ele é até 20% mais potente que a versão com Ryzen. A questão de energia, né? Questão de bateria e tudo mais, o Ryzen ele dura bem mais, isso é um fato, tá bom? Isso é um fato, o Ryzen ele dura muito mais. Só que esse daqui, ele acaba sendo um pouco bem mais potente, né? Digamos que uns 15 a 20% ali, tá? Dependendo do jogo, dependendo de tudo que você for fazer nele, ele vai ser um pouco mais potente, né? Então, assim, é mais caro, tá? Então, bota na ponta do lápis, tem outras opções também, mas pra mim super compensou, tá? Não é porque o chassi é Tommy Feng que ele é ruim, tá? Não, o chassizão é ótimo, fechou? Pra quem não sabe, a Tommy Feng, ela fornece chassis para notebooks e tudo mais, então a empresa vai lá, escolhe o chassi que ela quer, as configurações e tudo mais, poxa, Nvidia, Intel, isso aí padrão de todo notebook, né, AMD, e aí monta e coloca a marca da galera lá, no caso aqui, a Avel, né. Uma coisinha que eu esqueci de falar, o teclado dele, tá bom, corzinha branca aqui, não tá ligado à retroiluminação. Vocês estão vendo que dá pra enxergar de boa. Cara, dá pra enxergar de boa até de noite, acredita? Tipo assim, só com o brilho da tela iluminando eu enxergo de boa. Isso daqui eu não preciso ligar a retroiluminação. Mas ele tem. Eu vou ativar aqui rapidinho. Tem várias cores, tá? N cores, né? Isso aqui é o vermelho, parece mais rosa, olha aí. Tá bom? O brilho tá no máximo. Tá de dia, então não vai dar pra ver muito bem. Fechei a persiana ali rapidinho pra mostrar, né? Tá aí, né, ó. Tem várias cores aí e tudo mais. Tem os modos dele também,
poxa, os modozinhos de mudança e tal, tá bom? Ó, ele tá mudando aqui. Tá, tem outros modos também, mas em real, eu deixo desligado. Até tá um pouco escuro aqui no escritório e dá pra ver que tá tranquilo, né? Dá pra enxergar muito bem. Cara, então assim, notebook excelente, não tenho do que reclamar com ele, tá? Roda tudo liso, liso, tranquilo. A não ser que você seja um cara que, poxa, quer muito além disso, quer ir muito além do que ele vai. Né? Eu acredito que isso daqui vai atender a grande maioria do afegão médio que trabalha com um monte de coisa pesada. Design gráfico, editor de vídeo, poxa, galera de engenharia e tudo mais, né? Dentistas, eu vejo galera que usa render e tal. Vai atender tranquilo, tá? Se você precisa de algo a mais do que isso, talvez eu olharia um PC, né? Mesmo de mesa, montar um. Com valor você consegue montar um que é mais potente, querendo ou não. Se você precisa da portabilidade, que nem eu, e gosta também da portabilidade, que nem eu gosto, tá? Super compensa, tá? Passando disso daqui, no máximo com a 4060 e olhe lá, fechou? Super vale a pena, dá pra trabalhar de boa, dá pra jogar de boa, dá pra você levar pra onde quiser, a bateria aguenta ali tranquilamente umas 2 horas em uso moderado, tá? Inclusive esses dias eu até trabalhei com ele fora do carregador, precisei sair, que foi na casa da minha sogra, e aí levei ele lá, assim, o carregador, deu pra trabalhar tranquilo lá, tá? A bateria não zerou, ok? Não perdeu muita potência também, a gente sabe que perde, mas não perdeu muita potência, fechou? Então assim, se você tá pensando pegar um notebook gamer, pegar um notebook pra produtividade, cara, vai no Avel, tá? Vale a pena demais, fechou? Vale a pena demais. Tem a questão da tampa que eu não gostei, mas, cara, a maioria das pessoas vai deixar essa tampa presa sempre. Tem gente que nem se arrisca a limpar dentro e tudo mais, trocar um SSD, essas coisas. Então, assim, quanto a essa questão, um pontinho, né? E outra, se veio com algum defeito na tampa, eu não corri atrás, nem vou correr atrás do pessoal da Vel quanto a isso, tá bom? Mas, assim, fora isso, o notebook maravilhoso, não trava, não esquenta, não é barulhento, tá? Liga super rápido, super potente, tá? Já tem uns 3 meses, eu mexo com muito arquivo pesado e ainda assim o notebook tá aí a pampa, fechou? Então é isso, tá? Notebook muito bom. Mais pra frente, se você quiser, eu trago o review do meu teclado também, o IDS, tá? De review desse bonitinho aqui eu já tenho aqui no canal, vou voltar a fazer mais alguns vídeos no canal, tá bom? Trago o review do monitor também, monitor show de bola, top demais, beleza? Comenta aí embaixo, deixa o seu curtir, tá? E é isso, eu vou deixar o link do notebook na descrição, não tô ganhando nada por isso, tá? Mas vai ficar aí na descrição. E tamo junto, valeu, falou e até mais.